Bom dia, Juliane. Hoje nós vamos trabalhar com o caderno de atividades, tá? Página 23. Então, coloca aí no caderno de atividades, página 23, a gente vai estar corrigindo todas as atividades do caderno de atividades, tá bom? Eu só vou abrir o slide aqui e nós vamos tá selecionando aí a página 23. Pronto. Mas eu vou ficar aqui na sala só mais um minutinho, a gente já vai começar. Juliana, eu queria te parabenizar, viu? Foi a aluna que... Bom dia. Caderno de atividades, página 23. Juliane, você foi a aluna que entregou tudo, que fez tudo. Tá de parabéns, tá? Bom dia, Gismiel. Página 23, tá, amor? Do caderno de atividade. Então, Juliane, você está de parabéns, tá? Foi aquela aluna que conseguiu fazer tudo, entregar tudo. Gismiel também é um rapaz que sempre está de parabéns, sempre costuma fazer tudo. Por nada, meu amor, continue assim. Você vai longe. Página 23 aí do caderno de atividades, tá? Eu vou estar abrindo o slide para a gente começar, tá bom? O pessoal já está em ritmo de férias, colegas de vocês, mas a gente vai corrigindo aqui e à medida que os colegas forem solicitando aí para entrar na sala, a gente vai aceitando se tiver mais colegas para entrarem em sala de aula, tá bom? Só vou aguardar vocês pegarem. E se não tiver com o caderno de atividades próximo, também não tem problema, eu vou gerar o caderno de atividades aqui. Vou estar enviando hoje para vocês esse slide com a correção do caderno de atividades. E essa aula também está sendo gravada, tá? E vai ser fornecida para vocês o quanto antes, tá bom? Então a gente vai começar aí, porque faltou a gente corrigir o capítulo 6, né? O caderno de atividades, o capítulo 6, a gente só corrigiu o livro, tá bom? Bom dia, Caio. Página 23, caderno de atividades. Nós vamos estar corrigindo hoje o caderno de atividades, tá bom? Estou aguardando mais uns minutinhos aí. Os colegas de vocês solicitarem a entrada para a gente começar. Ok? Então, vou aguardar mais uns minutinhos. Coloquem aí na página 23. Espero que vocês estejam aproveitando bastante essa nova forma de aprendizado e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me perguntando. Tanto aqui na hora da aula, tá, gente? Como enviando perguntas. Lá na sala ou mesmo através do meu e-mail. Pode enviar, que sempre quando eu vejo, visualizo lá, eu estou respondendo vocês. Vamos lá para o slide? Já vou gerar o slide, caso alguém mais solicite a entrada. A gente aceita a entrada lá, mas a princípio somos nós mesmos aqui. Então, nós vamos aí no caderno de atividades, página 23 do livro de vocês. Vamos lá. A primeira aí, engraçado, eu não copiei o texto, né? Pelo que eu vi, eu copiei o gráfico. Mas aí tem um texto, né, logo no começo, que vai falar o número de usuários. Deixa eu passar aqui esse. Eu não copiei o texto, eu acho que eu. Enfim. O número de usuários da internet no Brasil tem aumentado acima da média do crescimento populacional do país, 0,86%. No intervalo de apenas um ano, por exemplo, entre 2011 e 2012, a quantidade de usuários individuais cresceu de 38% para 45% do total da população brasileira. Em 2000, apenas 3 de cada 100 brasileiros eram usuários da rede mundial de computadores. 13 anos depois, a quantidade passou para mais de 53%. Ainda que a expansão seja acentuada em números relativos, quando se considera a proporção entre os usuários da internet e a população total do país. O Brasil ocupava a 64ª posição em 2013, conforme o levantamento de dados da União Internacional de Telecomunicação, UIT. De que forma os dados a seguir ilustram a afirmativa dessa baixa posição no ranking? Eu vou minimizar porque tem gente solicitando a entrada em sala. Então, o que nós vimos aí? Bom dia, Beatriz, caderno de atividades, página 23, tá bom, meu bem? Então, o que nós vemos aqui nesse gráfico? Algumas coisas que a gente pode observar nesse gráfico é o seguinte: vai depender, primeiro, muito da região, né? Quando a gente fala das regiões brasileiras, por exemplo, o sul, né? O nordeste. Então,
a proporção aí foi aumentando, né? Regiões, é lógico, eu tinha menos acesso, acabam ganhando mais acesso, né? A região sul do Brasil ali, ela também aumentou, claro, todas as regiões aumentaram, uma maior proporção dos menores. E quando a gente pega os municípios aqui, o que se dá para observar é que é lógico, se eu tenho um município com menor quantidade de habitantes, eu também vou ter aí o menor acesso. E isso acaba refletindo naquele ranking nacional, mundial, né? Então o Brasil acaba caindo aí nesse ranking. Por quê? Porque a gente não tem um acesso aí homogêneo, um acesso igual. Então, o gráfico fala percentual de municípios com prefeitura garantindo acesso à internet através de conexão via Wi-Fi, segundo as grandes regiões e as classes do tamanho da população dos municípios. 2012 e 2014. Né? Então, a gente sabe que em 2014 houve um aumento expressivo no Brasil, o próprio texto fala aí 0,86%. Mas isso não reflete no todo mundial. Então, vamos ver ali qual seria a sugestão de resposta para vocês. Menos de um terço dos municípios, conforme análise por grandes regiões, tem acesso à internet por rede sem fio, Wi-Fi. A conectividade aumenta quando analisamos os municípios com maiores populações e se tem uma infraestrutura vinculada ao desenvolvimento econômico dessa cidade. Então, maior população, maior infraestrutura, maior acesso à internet. Os dados ilustram a questão ligada à desigualdade espacial, pois regionalmente a conectividade é baixa no Brasil. Embora grandes cidades tenham esses serviços disponibilizados para a população, contudo merece destaque a evolução dos acessos em tão pouco intervalo de tempo, 2 anos. O Brasil, por exemplo, praticamente dobrou esse acesso, passando de 14,3 para 26,2. É o que eu falei. Olhando internamente, o Brasil já cresceu muito em relação aí a acesso à internet. Mas olhando mundialmente, a gente ainda tem muito a desejar, né? A gente sabe, a gente está trabalhando agora muito com a internet, vocês, escolas, professores em geral, que a gente depende muito aí da conectividade. Tem hora que, por exemplo, você não me vê, fica travando, ou mesmo cai aqui o meu fornecimento, então some a imagem, eu acabo tendo que sair da sala, voltando, tem dia que minha internet está lenta, tem dia que é de vocês, mas realmente houve um grande avanço. Por exemplo, modem. Tem modems que são fixos, e tem modems que você pode levar para onde vai. Então, assim, o Wi-Fi você acaba adaptando os locais. O caso, o modem que eu uso aqui, eu posso levar, por exemplo, ele para a escola e posso utilizar lá. Basta para isso que eu tenha um sinal bom da minha internet próximo aonde eu esteja. Então, isso também conta muito. Então, hoje, dentro do nosso país, dá uma agilidade, um acesso maior. Eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês olharem e compararem com a resposta de vocês, para a gente passar para a próxima. Qualquer dúvida, eu volto lá na sala daqui a pouquinho. Depois de 3, se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro essa dúvida aí com vocês, tá bom? Mas a princípio é isso daí. Que é, como está aí na página aí embaixo, página 23 do livro de vocês, tá bom? Nós vamos para a segunda, daqui a pouco, que da página 24, falar um pouquinho aí dessa imagem que vai aparecer. Por que eu não estou voltando o tempo todo na sala para colher a resposta de vocês? Para dar para a gente corrigir, tempo para a gente corrigir o maior número de questões possíveis, tá? Então, eu vou corrigindo. Quando for de marcar, sim, eu vou voltar, vou pedir para que vocês me falem qual que vocês acham que está certo, e depois a gente pode estar, né, voltando, indo e voltando. Aí, é lógico, nesse texto dá alguns dados, né, que foram comparativos, que vai facilitar. Vamos lá. Deixa eu esperar mais uns minutinhos. Vamos para a próxima. A imagem a seguir retrata a atividade que tem sido valorizada nas discussões mundiais atuais, como o Fórum Social Mundial. Que atividade é essa e que outras áreas importantes também são abordadas? A primeira coisa que vocês têm que olhar é a imagem em si e o texto que está embaixo, Ribeirinhos no estado do Amazonas. Então, assim, a própria imagem já te dá, de uma certa forma aí, uma resposta. Está falando de quê? Dos ribeirinhos, da onde? Da Amazônia. Né? A gente também vê a água, ribeirinho é aquela população que mora ali próxima às águas, e aí ele tem algumas perguntas, né? Que atividade é essa? Que é dos ribeirinhos, e que outras importantes também são abordadas.
Então, vamos lá, vamos para a resposta? Vamos lá. Atividade dos ribeirinhos. O Fórum Social Mundial lida com diversos temas de interesse, importância global. A exemplo da discussão de estratégias alternativas ao fortalecimento da agricultura camponesa, a economia de mercado como incentivo ao empreendedorismo local e responsabilidade social e ecológica, a expansão da economia solidária, a universalização do acesso às novas tecnologias do mundo global, a luta pelos direitos da preservação da cultura de diferentes povos e das minorias étnicas, entre outras questões. A gente sabe, desde sempre, desde que vocês começam a estudar na escola, vocês sempre escutam a palavra sustentabilidade. Eu vou utilizar, mas de uma forma sustentável, que não prejudique tanto o meio ambiente. E isso é um termo que é muito difícil de se utilizar na prática, né? Além disso, temos essas populações minorias, são as ribeirinhas. A gente já estudou ao longo dos anos aí que muitas vezes essas populações, elas são pagas por madeireiros, por exemplo, são populações pobres, que muitas vezes não têm emprego, têm certas dificuldades. Então, os madeireiros muitas vezes pagam essas próprias populações para quê? Para derrubar a mata. Então, a conscientização desse fórum, muitas vezes, é para que as pessoas percebam que elas podem utilizar aquilo ali, o lugar onde elas estão, com sustentabilidade, com uma conscientização ecológica, né? E não se aliar, né, a pessoas que, de repente, derrubam a mata até de forma ilegal, porque e depois que acabar, aí vai ser principalmente mais impactante para as pessoas que moram ali, tá? Então, essas discussões aí que se envolvem. Eu vou responder 3 e volto para a sala. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se vocês têm alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai continuar até chegar aí nas de marcar, porque por enquanto essas aí são as de responder. Ah, isso aí está na página 24, caderno de atividades, tá? Vou deixar aí mais um pouquinho. Essa estava fácil, até a resposta. O Fórum Mundial fala sobre o Fórum Mundial no capítulo 6 de vocês, fala sobre isso, as estratégias do Fórum Mundial, para que foi criado, enfim. Tem toda uma indicação. Ah, é obrigado a estar escrito igual está o do livro? Não, não é obrigado. Desde que vocês falem aí para que esse fórum, de que forma, enfim. Tá? Não necessariamente tem que ser idêntico ao meu. Sempre deixo um pouquinho. Enquanto vocês estão copiando aí, ou, enfim, observando, quem tiver na questão 3, a questão 3, esse mapinha eu não vou preencher, não preenchi ele aí, por quê? Porque ele está preenchido lá no capítulo 6, basta vocês irem lá na página do capítulo 6, deixa eu só pegar qual é o capítulo 6, é o capítulo 30, o capítulo 6, porque as outras turmas todas é capítulo 6. Na página do capítulo 30, página 52, tá? Vai ter lá esse mesmo mapa mostrando a Amazônia, o Nordeste, o Concentrado e o Centro-Oeste, segundo aí Milton Santos, tá bom? Então vamos para a próxima? Vamos lá? Existem diversos tipos de regionalização no Brasil, como a de macro-região e das regiões geoeconômicas. O geógrafo Milton Santos estabeleceu uma regionalização que leva em conta espaços luminosos e opacos. Estabeleça essa regionalização no mapa a seguir. Explique o que são os espaços luminosos e os espaços opacos, descrevendo os fatores considerados para o estabelecimento de tais divisões regionais. Lembrando que aí esse mapa seria preenchido igual ao mapa da página 52 do capítulo 30 do livro de vocês, tá? E aí ele demonstra, aí a gente vai ver, vai falar um pouquinho sobre o que ele vai demonstrar, aquela região onde é mais industrializada, mais desenvolvidas e aquelas menos industrializadas, né? Então a gente vai falar aí sobre o meio técnico científico informacional, sobre a terceira revolução industrial, é basicamente nessa tecla que ele bate. Então, onde teria o preenchimento do mapa, página 52, capítulo 30. Vamos para adiante, qual é a resposta? Vamos ver a resposta. Essa regionalização levou em conta fatores relacionados à densidade técnica e informacional, que foram denominados espaços luminosos, ou a sua maior carência, os espaços opacos. Dessa forma, alguns fatores foram considerados para estabelecer a divisão regional.
apresentada no mapa. A presença e a concentração de recursos tecnológicos avançados, rede de energia, telecomunicações, equipamentos informáticos, tudo isso, né, concentrado principalmente dentro daquela chamada industrialização. Tudo isso, a industrialização acaba trazendo toda essa infraestrutura junto, né? A distribuição das atividades econômicas modernas em diferentes áreas, indústrias, automação e robotização, comercial, shopping centers e e-comércios, serviços, provedores de acesso à internet, agências de publicidade, de consultorias, centros de pesquisas, financeiras, bancos, bolsas de valores, corretoras de títulos, seguradoras, mecanização na agropecuária, relações entre agropecuária e indústria agroindustrial, regiões Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste concentrado. A região que vai apresentar de uma forma maior tudo isso vai ser a região que eles chamam de região concentrada, tá? Que vai pegar uma parte do Sudeste, Minas Gerais, aliás, do Sudeste, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul, e um pedacinho ali do Centro-Oeste, tá bom? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, basicamente, Sul-Sudeste, que vai englobar toda essa concentração. Vou deixar aí um pouquinho, porque a resposta é um pouco longa, para que vocês possam comparar com as respostas que vocês deram. Gente, se não der tempo de corrigirmos tudo hoje, eu vou também estar enviando para vocês, tá? Toda a correção hoje na sala Google para vocês. Então, não se preocupe que vocês não vão estar perdendo. Eu vou estar lá enviando na sala Google para vocês. Se der tempo também já envio a aula gravada. Se não, amanhã eu posto a aula gravada para vocês. Mas as respostas eu envio hoje ainda. Se der tempo direitinho, eu já envio hoje. E acredito que dê. Estou deixando um pouquinho aí para que vocês observem que errou, poder estar copiando aí. Ou quem não fez também, para estar copiando direitinho. E observando, tá? Primeiro eu vou em todas as de responder, aí eu volto para a sala rapidinho, se tiver alguma pergunta. Depois eu vou nas de marcar e a gente vai trabalhar junto essas de marcar. Tá bom? As de marcar vão começar a partir da página 26. Aí tem algumas de responder no meio, mas tem algumas de marcar. Vamos lá, vamos para a próxima. A questão do turismo caracteriza um dos melhores cenários da globalização, uma vez que diz respeito ao fluxo de pessoas deslocando-se para diferentes regiões do próprio país ou para destinos internacionais. Leia o texto a seguir sobre alguns fatores que interferem no fluxo de deslocamento das pessoas. Com o dólar alto, a tendência é aumento do turismo doméstico. Com o dólar caro, há uma tendência de aumento de interesse dos brasileiros por viagens domésticas, desde 20 de abril de 2015. Né? A valorização da moeda norte-americana dá também maior competitividade ao turismo para estrangeiros. Entidades do setor do turismo confirmam um cenário positivo, mas argumentam que os custos para operar impedem o barateamento dos pacotes, que não há divulgação suficiente do Brasil no exterior. Reescreva a notícia, e é no caso de vocês, eu vou dar algumas dicas, informando os dados sobre o turismo no Brasil, descrito no gráfico. Em seu texto, relate a evolução temporal, bem como o tipo de turismo que apresenta o maior fluxo de passageiros. Então, vocês teriam aí que falar, né, reescrever, aí está falando desembarque internacional de passageiros, 2011, 9 milhões, 18, 2012, 9 milhões 368, e 2013, 9 mil, né, 9.467, não, 9 milhões, 9 milhões 467. Um aumento. Desembarque nacional de passageiros, 79 milhões em 2011, 85 em 2012 e 88 em 2013. Então, ali a gente vê na barra azuis, né, as viagens internacionais, né, os recebimentos de viagens internacionais. E nas marrons, o famoso o doméstico. E aí vocês teriam que reescrever. Vamos só dar algumas dicas aí. Então, é uma sugestão, como fala ali. Com o dólar, alta tendência, o aumento do turismo doméstico. Com o dólar caro, há uma tendência de aumento do interesse dos brasileiros por viagem doméstica, as quais vem apresentando
uma forte elevação de 2011. No ano 2015, houve mais de 79 milhões de desembarques domésticos, ao passo que em 2013 foram 89 milhões. A valorização da moeda estadunidense traz também maior competitividade ao turismo para estrangeiros, que vem crescendo em um ritmo menor, situa-se na casa de 9 milhões em 2011 e 2013. Entidades do setor de turismo confirmam um cenário positivo, mas argumentam que os custos para operar impedem o barateamento dos pacotes e que não há divulgação suficiente do Brasil no exterior. Assim, o turismo doméstico é o que mais tem se destacado no Brasil, superando em quase 10 vezes o destaque internacional de passageiros. Então, o que acontece? O doméstico acaba aumentando aqui para a gente também, porque nós não sabemos, entre aspas, divulgar o nosso país lá fora. Vocês sabem que existe um turismo negativo aqui no Brasil, que é aquele em relativo à prostituição, né, que aqui no Brasil só tem samba, enfim, cachaça, enfim, bebida, prostituição, entre outras coisas. Então, não há uma divulgação mais positiva no nosso país, tanto é que nos Estados Unidos, várias vezes já foram divulgados, eles divulgam cartilhas falando para onde os turistas não devem andar, principalmente quando vai para o Rio de Janeiro, para onde é mais perigoso. Então, assim, acaba tendo um reflexo negativo. Então, teríamos que trabalhar mais isso, essa divulgação do turismo mais positivo, porque nosso país, a gente sabe que tem belos lugares, muito bom de frequentar, muito mais calmos, inclusive, do que outros países aí fora, né? Outros países, mundo afora. Então, é uma questão mais de saber aí também divulgar o nosso próprio país. Nós vamos agora, como era um texto, né? Vocês não precisam digitar copiando idêntico aí, como era um texto, nós vamos agora para essa pergunta aqui, e eu vou voltar para a sala, eu vou ler tudo e vou voltar para a sala, tá bom? Tudo que eu falo é o texto de cima. A gente volta para a sala. O espaço industrial brasileiro vem apresentando a dinamicidade provocada pela mundialização da economia, pela revolução tecnocientífica e formacional e por outros fatores que permitam caracterizá-lo atualmente da seguinte forma. Vamos voltar para a sala? Vamos lá, deixa eu ver se alguém tiver também alguma dúvida, eu vou abrir o chat agora, caso alguém tenha alguma dúvida. Não, né? Tá. Gente, eu só vou, tá? Eu não sei se vocês estão por aí, se vocês estão dormindo, se vocês estão assistindo televisão, enfim. Mas eu vou ler aqui as opções, e aí vocês vão falando, né? Se está certo ou errado. Caso não haja uma maior interatividade, eu já volto lá e falo correndo, beleza? Primeiro eu vou testar vocês aí. A letra A. Armazenamento, transmissão sem rede de informação e segmento da produção localizada. Estamos falando da evolução tecnocientífica na atualidade aqui no Brasil. Essa seria certa ou errada? Alguém para me dizer se essa é certa ou errada? A letra A. Caso não tenha ninguém para me dizer, a gente volta para o slide e continua, né, lá no próprio slide. Então, será que é um armazenamento, transmissão sem rede de informação? Como que eu vou transmitir sem rede de informação? Né? Como que eu vou estar fazendo essas transmissões? Segmento de produção, então essa daí seria certa ou seria errada, né? Pergunta que não quer calar e que já calou. Então vamos lá, esperar mais um minutinho, caso não ocorra interação, a gente já vai voltar para o slide. Vamos lá mesmo. Deixa eu ver quem está aí, Gesmiel, Juliane e Ana Beatriz, né? São os três que estão aí não. Então vamos lá, vamos voltar para o meu slide. Vou voltar lá para o slide, a gente vai analisando de por um, eu não vou abrir ainda a resposta lá. Então, essa primeira aí, ela seria falsa, né? Armazenamento de transmissão sem rede de informação e segmentação da produção localizada, essa daí seria uma resposta falsa. Depois, meio técnico informacional que permite a secundarização, segmentação da produção mundializada e organização do setor primário pré-capitalista. Nossa, ele misturou tudo. Primeiro, o setor primário é aquele setor que vai tratar da agricultura. Pré-capitalista seria aquele modelo, né, aquele sistema que a gente utilizava antes do
capitalismo. Então, isso daí não tem muito a ver. Meio técnico formacional, que vai permitir a secundarização, segmentação da produção mundializada e organização do setor primário pré-capitalista, erradíssima também, falsa. A C, produção de novos materiais ligados somente ao setor terciário, setor aí do comércio, né? Inclusão do meio técnico na produção de bens não duráveis e não utilização de fontes de energia. Oi? Como que eu vou produzir sem utilizar alguma fonte de energia? Né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que regredir, mesmo assim, a fonte de energia poderia ser o quê? Braçar o homem ali produzindo energia, enfim. É impossível produzir sem fonte de energia. Então, essa também estaria falsa, tá bom? Desarticulação entre a pesquisa e a tecnologia, processo de seleção de sementes e busca de mão de obra qualificada local. Desarticulação entre a pesquisa e a tecnologia, como assim? Se eu estou produzindo, selecionando sementes, enfim, lógico que vai estar aí pesquisa e tecnologia. Se eu estou desenvolvendo aí as sementes geneticamente modificadas, é lógico que vai ter uma parceria entre os dois. E a mão de obra qualificada, na verdade, ela entraria nessa parte da pesquisa e também a substituição, na verdade, de mão de obra por maquinário. Então, essa também estaria errada. Informatização, segmentação da produção de bens, articulação entre a pesquisa e a tecnologia e a produção de novos materiais. Então, seria essa a correta. Vamos abrir a minha resposta. Então, informatização, segmentação de produção de bens, articulação entre pesquisa e tecnologia e a produção de novos materiais é o que se visa aí dentro desse técnico-científico, revolução técnico-científica informacional, né? E que permite caracterizar isso daí, principalmente dentro do espaço brasileiro, não só brasileiro, como mundial. Então, a resposta correta aí seria a letra E. Agora vamos ver a próxima aí, que é do Enem. A próxima fala o seguinte: a partir dos anos 70, impõe-se o movimento de desconcentração da produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo para novas áreas do sul, para alguns pontos do centro-oeste, do nordeste e do norte. Um fator geopolítico que contribui para o tipo de alteração de configuração territorial descrito no texto é obsolência dos portos. Como assim? Os portos, então, deixaram de funcionar? Muito pelo contrário, né? Os portos desde sempre funcionam. É lógico que nossos portos não são os melhores, a nossa alfândega ali, a nossa fiscalização não são as melhores do mundo. Poderia ter muito mais infraestrutura, mas se eu vou fazer a obsolência dos portos, então eu praticamente deixo o meu país sem exportar, né? Sem conseguir vender para fora. Então, não, seria falsa. Estatização de empresas, né? Então, vou estatizar, eu vou passar para o Estado as empresas, muito pelo contrário, privatização de empresas, é o que acaba acontecendo. Essa também está falsa. Eliminação de incentivos fiscais, ao contrário, a gente sabe que existe muito no Brasil que para se atrair uma empresa hoje eu faço diversos incentivos fiscais, governo de determinados estados. Como assim? Se você instalar sua indústria aqui, por exemplo, da fábrica da Fiat, que a gente já viu, já contou essa história várias vezes, que ia instalar mais uma fábrica da Fiat em São Paulo. Só que o governo de Belo Horizonte propôs, se eles colocassem aquela fábrica da Fiat lá em Belo Horizonte, eles iam doar o terreno e iam ficar isento de impostos durante muito tempo. Então, optou-se por pôr essa fábrica lá. Então, essa daí também seria falsa, porque, muito pelo contrário, a eliminação. Há um incentivo fiscais cada vez maior. Ampliação de políticas protecionistas. Não. Se eu for criar políticas protecionistas dentro dos próprios estados, como que eu iria retirar, por exemplo, essa indústria que iria para São Paulo e ir para Belo Horizonte? Então, não há uma proteção entre os estados, muito pelo contrário, há uma competitividade, mas que se deixa aí, de uma certa forma, haver esse movimento de deslocamento de empresas. Como, por exemplo, o agronegócio aqui no Centro-Oeste, que depois que consegue desenvolver uma técnica de melhorar o solo, que tinha uma acidez muito grande, concentrada, depois consegue fazer isso daí, então consegue aí também trazer para cá essas plantações. Desenvolvimento dos meios de comunicação, sim, seria isso daí, né? Um fator aí
que contribui é o desenvolvimento dos meios de comunicação. Eu começo aí como é que eu posso dizer para vocês? A fazer, entre aspas, propaganda comercial, eu começo a mostrar, né, o meu estado, a minha região. A gente sabe que a colonização brasileira começa pelo litoral, então a concentração era basicamente ali, que adentrar o território brasileiro só começa bem depois, né, e por poucas pessoas, até chegar no Nordeste, por exemplo, no Norte, desculpa, do Brasil, por exemplo, demora-se muito, então passar pelo Centro-Oeste, aí todo um até desenvolvimento, então desenvolvimento dos meios de comunicação, a letra E era a resposta correta. Vamos para a próxima. Leia o texto 6, não é isso? 6 não, 8, para responder a questão. Com maior intensidade em outras regiões do Brasil, a esfera técnico-científica espalha-se na região concentrada, que a gente viu lá, que é aquela, principalmente o Sudeste, Sul, substituindo os escassos interstícios de um meio natural e amplas manchas de sucessivos meios técnicos. Tá? Então, vamos lá. A respeito do processo desigual e combinado no espaço brasileiro, é correto afirmar que a região concentrada no território brasileiro constitui um espaço onde diversos fatores de produção deslocam-se de um ponto para o outro, contribuindo para o maior dinamismo econômico. Sim, seria essa. Porque quando eu estou falando aí em região concentrada, eu estou falando, vocês viram, soma-se várias coisas, né? Não só indústria, comércio, bolsas de valores, são os pontos luminosos ali. Então vai ter uma soma disso tudo. Vamos ler as outras, mas já vamos dar a resposta, que a resposta é A, só para a gente ver porque as outras são erradas. Em regiões de economia menos dinâmica, a exemplo da Amazônia, o meio técnico científico e informacional se desenvolve precariamente, atingindo igualmente a sociedade que habita essa região. Precariamente, sim. Atingidos igualmente, não. A sociedade bem desigual ali, principalmente a gente viu aquelas populações ribeirinhas, enfim, povos da floresta é bem diferente. O alcance dessa revolução técnico-científica. A divisão territorial do trabalho na região concentrada do Brasil torna-se menos densa em áreas portadoras de densidade técnicas elevadas. Devido à ampliação do processo de centralização industrial, a gente viu que as empresas hoje não estão mais centralizadas, já tiveram algumas décadas atrás, mas hoje elas são completamente espacializadas, né? Falta também. As inovações técnicas e organizacionais na agricultura brasileira vêm desenvolvendo modernização em áreas contínuas e especializadas, criando um mercado que unifica e desenvolve igualmente as regiões brasileiras modernizadas e as periféricas. Não é igualmente. Toda vez que vocês verem, você desconfie dessa palavra igualmente entre regiões brasileiras, quando eu estiver falando do meio técnico científico informacional ou qualquer outra coisa. Na verdade, nossas regiões elas não são homogêneas, elas são diferenciadas, tanto economicamente como em desenvolvimento tecnológico, são bem diferenciadas. O desaparecimento do desenvolvimento desigual, de novo, falando que não é mais desigual, ou seja, é igual. E combinado entre a região concentrada e as outras regiões brasileiras, ocorre a partir do fenômeno de globalização e da implantação do meio técnico-científico e informacional, o qual se impõe igualmente sobre o território. Mais uma vez, ele forçando aí essa questão da igualdade dentro do território. Então, está errado também. Vamos passar para a próxima. Aí também tinha-se um texto que fala o seguinte: faz cerca de 20 anos que a globalização se tornou uma palavra-chave para a organização de nossos pensamentos, no que respeita ao funcionamento do mundo. A palavra globalização entrou recentemente em nosso discurso, e mesmo entre muitos progressistas e esquerdistas do mundo capitalista avançado, palavras mais carregadas politicamente passaram a ter um papel secundário diante da globalização. A globalização pode ser vista como um processo, uma condição, um tipo específico de projeto político. Identifica uma característica política e uma cultura do processo de globalização. Vamos à resposta em ordem. Sobre aspectos políticos, o atual processo de integração global amplia os mercados regionais de extensão quase continentais, enfraquecendo a importância das fronteiras dos estados e das barreiras alfandegárias. Nós falamos isso no capítulo anterior, no 29, entre eles. São fortalecidos os blocos econômicos, a gente falou sobre isso, principalmente
Os europeus percebem isso primeiro, né? Que juntos eram muito mais fortes do que sozinhos e separados, tanto é que conseguiram ser passados economicamente pelos Estados Unidos, o único país. Vários países que foram, inclusive, colonizaram outros, conseguiram ser ultrapassados. Por quê? Viviam em guerra, disputando poder e não se uniam. Né? São fortalecidos blocos econômicos regionais que muitas vezes atuam como se representam no Estado. Sua interferência manifesta-se nos cenários político, econômico e ocasionalmente militar. Relação ao aspecto cultural, pode-se citar o desenvolvimento especial nos meios de comunicação e de transporte, que tornou o planeta mais acessível, e, sobretudo, o fluxo de informação mais rápido, ampliado de intercâmbios culturais, dos cabos telégrafos à internet e suas infovias, e das embarcações a velas, aviões, a jatos. As distâncias se tornam cada vez mais curtas, com as notícias e informações dos acontecimentos, chegando instantaneamente a diversos países do globo. Com isso também a gente viu que com essa relação cultural aí, também a gente acaba trazendo quem? Doenças, né? A pandemia, ela se espalha no mundo todo muito rapidamente, exatamente por causa dessa relação aí, desse aspecto cultural. Como assim? As pessoas vivem viajando. Né? Tinham brasileiros em outras partes do mundo, na Europa, ou mesmo na China, e tinham chineses também em outras partes do mundo. Então, houve europeus também, assim vai. Então, essa troca cultural também, infelizmente, acaba trazendo aspectos negativos, e um deles seria essa daí, a questão da pandemia, você espalhar muito mais rapidamente as doenças aí pelo mundo. Eu vou deixar aí um pouquinho para que vocês possam observar e a gente possa estar, faltando 3 minutinhos, a gente, só vocês observarem aí, a gente poder ver, cabe terminar a correção, só faltam 2 na outra página, então vai dar tempo certinho, 1 minuto para cada um, eu vou deixar. Ainda falta a letra B, né? Dessa daí, depois a gente vai para a outra. Tá bom, então vamos para a letra B. Quais as principais características econômicas do movimento de antiglobalização? Vamos lá? Os movimentos de antiglobalização revelam que distorções socioeconômicas prosseguiam no mundo. O Milton Santos fala sobre isso aí, depois se vocês quiserem procurar, pesquisar, dar uma lida aí, ou ver no YouTube alguns vídeos aí do Milton Santos, ele fala sobre essa questão da globalização. A despeito do fenômeno da globalização, tais protestos resultam na criação de fóruns para discutir estratégias alternativas à economia de mercado, como incentivo ao empreendedorismo local, responsabilidade social e ecológica, a gente falou na pergunta anterior, ao fortalecimento da agricultura camponesa, a expansão da economia solitária, que é bem parecido com a resposta que a gente deu, a universalização do acesso às novas tecnologias do mundo global, a luta pelos direitos da preservação da cultura de diferentes povos e das minorias étnicas, entre outros. Na verdade, aí se repete o que a gente falou lá na questão dos ribeirinhos, né? É basicamente isso. Então, a gente sabe que a globalização ela não colocou o mundo homogêneo, não colocou todo mundo igual, muito pelo contrário, ela acaba destacando os países centrais e os países periféricos, aqueles que têm alta tecnologia, têm muito mais investimento, daqueles que fornecem simplesmente mão de obra mais barata e material para os centrais desenvolverem aí a sua tecnologia. Vamos para as próximas? Só para a gente ver, aí de volta aos trilhos, está mostrando ali China, Estados Unidos, Rússia e Brasil. O chinês repete hoje um maciço investimento nos Estados Unidos e países europeus fizeram ferrovia. Então a gente percebe que as ferrovias elas são de extrema importância. Se a gente pegar o mapa do Brasil, o nosso ali é basicamente ligando o litoral. Né? A gente não vai ter ela expansiva. Já a China, olha lá, os Estados Unidos nem se fala. Os Estados Unidos, desde que virou colônia de colonização, de povoamento, ele já desenvolve isso daí, né? A Rússia, principalmente aqueles lados que não congelam. Então, vamos ver ali as respostas que eu tenho. Primeiro, as ferrovias representam uma das mais eficientes opções de transporte de carga em países com dimensões continentais. Era essa a resposta, inclusive tem um X ali do lado também. A metade da malha ferroviária russa está concentrada na porção oriental do país, nas áreas de maior movimentação de carga. Não é isso. A gente viu que está principalmente naquela faixa ali destacada, longe ali daquela parte ocidental, na verdade, a Europa mais desenvolvida, e mais longe daquela parte onde descongela mais. Só vamos ver a resposta aí da próxima, gente, que eu já vou encerrar, tá bom?
Vamos lá, para a próxima, só para a gente ver a resposta. Então, a resposta dessa outra aí seria a letra C, tá bom? Agora eu vou voltar para a sala para despedir de vocês. Então, meu povo, até a próxima. Fiquem com Deus. Bom intervalo. Tchau, Beatriz, meu bem. Beijo.